Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de eletrônica analógica e hoje nós vamos introduzir um componente novo que é chamado de transistor bipolar, ou, sendo mais específico, transistor de junção bipolar, tá? Ele geralmente é conhecido como BJT porque a gente utiliza o nome em inglês, Bipolar Junction Transistor, tá? Então geralmente a gente chama de BJT, mas essencialmente é o transistor, né? Geralmente quando o pessoal fala simplesmente a palavra transistor, pode estar se referindo a esse transistor de junção bipolar, porque existem outros formatos de transistores, tá? A gente vai olhar eles à frente. Vamos lá. Transistor de junção bipolar. O que é o transistor de junção bipolar? E hoje nós vamos nos ater à arquitetura interna dele e ao funcionamento, né, as características dele, para a gente poder saber como é que ele funciona e como a gente vai utilizá-lo. Da mesma maneira que os componentes eletrônicos em geral, o transistor bipolar ele pode ter várias cápsulas diferentes, né? Aqui a gente tem uma cápsula, tá? Que é o BC547. Aqui a gente tem uma outra cápsula e aqui embaixo ainda outra cápsula, né? E essas três cápsulas são diferentes, mas as três possuem transistores bipolares dentro, tá? Isso quer dizer o quê? Que dentro dessas cápsulas existem transistores, por mais que essas cápsulas sejam diferentes. O mesmo componente, essencialmente, tá dentro desses pacotes, né? Dessas aparências. Isso quer dizer que quem vê um componente com esse formato pode estar vendo um transistor de fato, né? Mas pode não ser um transistor porque dentro dessa cápsula o camarada que fabrica componentes eletrônicos ele pode colocar diversos componentes diferentes. O transistor é uma opção para colocar dentro dessa cápsula, tá? Então muito cuidado. Mas essas são aparências muito típicas, né, para transistores. É possível encontrar facilmente transistores com essa aparência, tá bom? O transistor ele é um elemento importantíssimo no mundo de hoje porque ele é fundamental para o trabalho de processamento de informações, né? A gente consegue fazer o transistor operar em altíssimas velocidades, ou seja, o transistor pode trabalhar em altas velocidades. E isso é muito bom quando a gente está falando de processamento de dados, né, em que a gente quer processar informações muito rapidamente. Então, como uma curiosidade, surgiu uma lei, que não é exatamente uma lei, né, é só uma curiosidade mesmo, conhecida como Lei de Moore, tá? Que é um pensamento intuitivo, né? À medida que os anos foram se passando, né? A gente tem aqui o início na década de 70, à medida que os anos foram passando, a gente foi tendo computadores cada vez mais rápidos, cada vez mais potentes. Isso significa que os computadores eles vão ter processadores mais potentes. E o elemento fundamental do processador é o transistor, para que o processador possa trabalhar em alta velocidade. Isso significa que se os processadores estão aumentando, a taxa de transistores dentro do processador também está aumentando, né? E aí essa lei de Moore, ela diz que a cada ano que se passa, né, a cada período que se passa, a gente vai ter uma quantidade muito maior, a quantidade vai dobrar essencialmente, né? Vai aumentar em 10 vezes a quantidade de transistores dentro de um processador. Então aqui na década de 70 a gente tinha processadores, né, como por exemplo o 8080 que está aqui, com algo em torno de 10.000 transistores. 10 anos depois, mais ou menos em 85, a gente tem o Intel 386 por volta desse ano e a gente tem mais de 100.000 transistores. E atualmente, em 2000, esse gráfico ainda é defasado, né, mas a gente tem aqui o Itanium 2, né, que é o último processador desse gráfico, né, mais ou menos aqui entre 2005 e 2010. A gente tem mais de 1 bilhão de transistores dentro de um processador. Isso significa que dentro de uma pecinha pequenininha existe uma quantidade significativa de transistores. O Intel Core i7 ele tem 4,7 bilhões de transistores dentro desse componente aqui, dessa peça, né? É muito transistor, tá? E isso significa que o transistor tem que ser muito pequeno, né? Claro, isso aqui é um gráfico, né, de como seria a construção de um transistor em miniatura, né? A gente trabalha com nanotecnologia
tá? Você pode ver aqui a montagem de como é que fica mais ou menos, né? Uma montagem em preto e branco, uma foto em preto e branco de como fica o arranjo de transistores lá dentro. Lembra que isso aqui são aquelas estruturas que a gente analisou lá quando a gente trabalhou com diodo, né? Do tipo P, do tipo N, tudo isso. A gente tem conexões com tubos, nanotubos de carbono, né? E a gente tem tamanhos da ordem de, por exemplo, 20 nanômetros. São construções significativamente pequenas, né? Isso mostra a capacidade tecnológica que nós temos atualmente, tá bom? E o que acontece? Sobre o transistor, né? A gente pode ter dois tipos de transistores. Aqui abaixo a gente tem dois símbolos diferentes. Eles não são tão diferentes assim, né? Esse primeiro símbolo tem uma seta que aponta para dentro do transistor, né? Esse é o PNP. O transistor PNP, né? Tem uma seta que aponta para dentro, nesse símbolo aqui, ó, essa seta aqui está apontando para dentro do transistor. E o transistor do tipo NPN tem uma seta apontando para fora. Essa é a única diferença no gráfico, tá? Por que essa diferença existe? Porque o transistor ele pode ser construído de duas formas. A gente pode construir um transistor dessa forma aqui, ó. Lembra daqueles materiais do tipo P e N que a gente estudou com o diodo? Então, a gente pode fabricar um transistor fazendo três conjuntos misturando esses materiais. Isso quer dizer o quê? Que eu posso colocar aqui no meio um material do tipo N e nas extremidades eu posso colocar dois materiais do tipo P diferente, dois materiais do tipo P. Então eu vou fazer como se fosse um sanduíche, né? Onde o N é o recheio e a gente tem P e P nos extremos, que seriam os pães desse sanduíche, tá? Isso é uma forma de construir, então a gente usa esse símbolo, transistor PNP. Já o transistor NPN, ele é construído da forma oposta, né? O recheio seria do tipo P e a gente tem os pães desse sanduíche como um material do tipo N. Então a gente forma um transistor NPN, cujo símbolo é esse que está representado aqui embaixo, tá? Essa é a única diferença simbólica, a seta apontando para dentro e para fora, mas a gente tem que dar os nomes a esses terminais, né? O terminal do símbolo que está com a setinha, né? Por exemplo, no PNP, esse aqui é o terminal que está com a setinha. A gente usa a letra E, porque a gente está falando do emissor, né? Então aqui, ó, tem o termo emissor, porque esse cara é o terminal emissor, tá? Da mesma forma, no transistor do tipo NPN, a gente também tem a letra E aqui, e isso também designa o emissor, né? Então, muito cuidado. O terminal da seta sempre vai ser o emissor, tanto no PNP quanto no NPN, tá? Sempre vai ser o emissor, beleza? A diferença entre PNP e NPN só vai ser explorada mais tarde aqui nas nossas aulas, tá? É uma diferença no sentido da corrente elétrica, mas fora isso, não tem nenhuma diferença entre o transistor PNP e NPN, tá bom? A gente tem um outro terminal aqui que é designado pela letra B, é o terminal de base, tá? Tem aqui um termo base aqui, que faz referência exatamente a esse terminal do meio, esse terminal central aqui no símbolo, tá? Aqui também é a base no transistor NPN, a base é no meio do símbolo, e nos resta esse outro terminal, que é o terminal aqui abaixo. Em ambos os transistores ele é conhecido como coletor, né? Aqui no nosso desenho todo tem o termo coletor aparecendo, fazendo referência a este terminal. Então a gente tem a base no meio, o emissor na setinha e o coletor é o terminal que sobra. Construindo, na hora de construir o componente, que nem está esse desenho aqui em cima, aqui no meio é a base, esse terminal aqui é o coletor e esse terminal é o emissor. Então quando o camarada constrói esse componente, ele coloca um eletrodo, né? Ele coloca uma hastezinha de ferro, de metal, de alumínio ou de ouro, né? Ele coloca algum terminal metálico aqui para se conectar a essa parte do meio, também coloca um terminal metálico para se conectar a essa parte do coletor e um outro terminal metálico para se conectar a essa parte do emissor. Por isso que o transistor tem aquela aparência de três terminais, né? Dentro do componente,
um desses terminais vai se conectar ao emissor, um vai se conectar à base e o outro vai se conectar ao coletor lá dentro do componente. Não necessariamente nessa ordem, né? A gente tem que explorar, tem que consultar o fabricante, né? A folha de dados desse componente, para poder saber quem é o emissor, quem é a base, quem é o coletor. Nessa cápsula aqui, né? Quem é quem? É sempre nessa ordem? Não sei. Tem que consultar o fabricante, tá? Como é que o transistor funciona? O transistor funciona de uma forma que é um pouquinho complexa, né? Muitos alunos têm uma dificuldade que é compreensível, né, para entender o transistor, porque vai envolver um fenômeno de amplificação que nem sempre é simples de conhecer. Mas o que acontece? O transistor ele é um elemento que funciona como se fosse uma espécie de chave e porta. Se a gente conseguir injetar uma pequena corrente entre a base e o emissor, é o que está nessa frase aqui, se a gente conseguir colocar uma corrente elétrica que entre pela base e saia pelo emissor, que nem está nesse símbolo de setinha aqui, deixa eu pegar um marca-texto. Se a gente conseguir injetar uma corrente elétrica da base para o emissor, a gente consegue controlar uma corrente muito maior entre coletor e emissor. Parece simples, mas não é. O que isso quer dizer? A corrente da base, que entra pela base e sai pelo emissor, controla a corrente que entra pelo coletor e sai pelo emissor. É isso mesmo. Uma corrente aqui que entra na base controla a corrente que entra pelo coletor. Uma corrente controla a outra, tá? Ambas elas vão sair aqui pelo emissor, todas elas, tá? Mas a corrente que entra pela base, por isso que a gente chama de corrente de base, controla a corrente de coletor, que a gente chama de corrente de coletor, e abrevia pelo termo IC. IC, corrente de coletor, e IB, corrente de base. Ambas elas se juntam e saem pelo emissor, né? Então tem um termo que é o IE, corrente de emissor, tá bom? O funcionamento é esse, é exatamente esse. Uma corrente na base, que entra pela base e sai pelo emissor, controla uma corrente que entra pelo coletor. Isso acontece devido a essa construção interna do transistor, tá? Essa construção interna, né, com camadas PN, né, faz com que o transistor atue dessa forma. Se a gente parar para notar, aqui, ó, aqui entre a base e o emissor, a gente tem uma junção PN. Por quê? Se você olhar só da base para o emissor, PN vai formar aquilo que a gente estudou como um diodo. E o diodo ele tem aquela camada de depleção, né, aquela barreira no meio da junção PN. Tá? Da mesma forma aqui, ó, entre a base e o coletor, a gente tem outra barreira, né, a barreira entre base e coletor, né, na junção da base e do coletor. Tá? E aí, polarizando esse componente, a gente consegue fazer com que a corrente flua, né? E como é que a gente vai fazer com que a corrente flua? Para que exista uma corrente da base para o emissor, para que exista uma corrente que entre pela base e saia pelo emissor, eu preciso de uma fonte de tensão. Então tem essa fonte aqui, ó, VBE, tá? Essa VBE, essa fonte que está aqui, ela tem o positivo aqui em cima e o negativo aqui embaixo. O que vai acontecer? A corrente sai do positivo, entra pela base e sai pelo emissor, conforme a gente queria fazer. Então tem que ter essa base, essa tensão aqui, essa VBE, essa fonte que liga a base e o emissor, tá? Tem esse VBE aqui, essa fonte de baixo. Essa polarização ela é importante porque o positivo tem que estar na base, porque a gente está falando de uma junção PN, né? A gente está falando como se fosse um diodo. Então, o positivo tem que estar do lado P e o negativo do lado N para que haja circulação de corrente. Se a gente inverter a polaridade dessa fonte VBE, isso não vai funcionar, né? A corrente elétrica não vai conseguir entrar pela base e sair pelo emissor, tá? Então, recapitulando, temos uma fonte aqui, essa fonte VBE, negativa aqui em cima, negativo aqui embaixo, positivo aqui em cima. Essa fonte com essa polaridade estabelece uma corrente que entra pela base e sai pelo emissor. Essa corrente ela é importante porque essa corrente é capaz de liberar, é capaz de controlar uma corrente maior, que é a corrente que entra pelo coletor e sai pelo emissor. Então a gente tem que ter uma segunda fonte, que é essa que está aqui como VCE. O positivo está aqui em cima, né?
está aqui, ó, o lado maior da fonte, e o negativo está aqui embaixo. Essa é a fonte VCE. A fonte VCE estabelece uma corrente elétrica que entra pelo coletor, né, sai do positivo, e sai, e ó, essa corrente que entra pelo coletor, ela vai descer e vai sair pelo emissor. Então a gente vai ter essa segunda corrente aqui. Só que o que acontece, né? É óbvio que, se você estiver pensando bem, essa tensão positiva está aqui do lado N, né? Essa tensão positiva está do lado N de construção do transistor. Isso quer dizer o quê? Então, positivo no lado N vai fazer a corrente elétrica passar? Normalmente não, né? Normalmente, se isso fosse um diodo, se a gente conectar o positivo de uma fonte no N do diodo, e o diodo não vai deixar a eletricidade passar por ele, né? Mas aí que tá. Nesse caso, como a gente vai criar uma corrente elétrica que flui aqui embaixo, né? Essa corrente elétrica que flui aqui embaixo vai forçar com que a corrente elétrica que quer vir aqui pelo coletor consiga fluir também. E esse é o grande efeito do transistor, né? Essa corrente de baixo consegue forçar a corrente que entra pelo coletor de passar. Eu tenho uma ilustração aqui, ó. Essa ilustração, ela tenta nos mostrar o que acontece com o transistor por dentro, né, quando a gente liga. Se a gente conseguir injetar uma corrente aqui, ó, pela base, essa corrente ela está levantando essa tampinha aqui, e graças a essa engrenagem, quando essa tampinha levanta, a gente consegue levantar essa tampinha maior. E o que está acontecendo para essa tampinha maior? Está vindo uma corrente muito maior, tá? Então, ó, uma corrente na base, uma corrente pequenininha na base, é suficiente para liberar uma corrente muito grande que vem do coletor e sai pelo emissor, tá? E essa corrente da base também vai sair pelo emissor, e a corrente que entra pelo coletor também vai sair pelo emissor. Todo mundo sai pelo emissor, mas a corrente da base aciona, né, a corrente de coletor. A gente só consegue ter essa corrente de coletor se a gente ligar essa corrente da base, tá? Essa corrente da base é que liga a corrente de coletor. Se você entender isso, você está um passo à frente na compreensão dos transistores, tá? Aqui a gente tem um circuitinho eletrônico, tá tentando simular essa ideia, né? Quando você aciona esse botãozinho aqui, ó, quando esse botão é acionado, a gente libera uma corrente dessa fonte que entra na base, sai pelo emissor. E essa corrente que entra na base aciona a corrente que passa pelo coletor e sai pelo emissor também, tá? Um pouquinho complicado de entender, por isso que a gente vai ter que fazer alguns exercícios e algumas atividades, né? Mas para isso a gente tem que definir alguns termos, tá? Que termos são esses? Nós temos a junção base-emissor. Quem é a junção base-emissor? A junção base-emissor é a tensão que a gente vai aplicar entre a base e o emissor, né? Qual é a tensão que a gente vai ter entre a base e o emissor? Se você observar, a base é um material do tipo P e o emissor é um material do tipo N. É um diodo, né? De junção PN. Quantos volts tem em cima de um diodo quando ele está funcionando? Em geral, 0,7 volts. Então a tensão entre a base e o emissor vai ser geralmente 0,7 volts também, porque da base para o emissor o transistor é igual a um diodo. Ele também é uma junção PN, exatamente como um diodo. E se num diodo a tensão é 0,7, no transistor a tensão da base para o emissor também é 0,7. Então, ó, já coloquei aqui, ó, em torno de 0,7. Essa é a tensão que liga a junção base-emissor. A gente tem que ter pelo menos 0,7 volts da base para o emissor. Da mesma forma que para ligar um diodo a gente tem que ter pelo menos 0,7 volts, para ligar aquela corrente de base tem que ter pelo menos 0,7 volts. E a tensão entre coletor e emissor, ela é crítica, né? Essa tensão é muito importante, né? Ou seja, a gente vai ter uma tensão aqui, ó, do coletor para o emissor, e essa tensão vai ser muito importante na hora da gente analisar o transistor, porque essa tensão ela vai determinar características como, por exemplo, a dissipação máxima de potência, né? O quanto que o transistor pode aquecer, por exemplo, né? Se ele vai aquecer muito, vai aquecer pouco, se ele vai vir se danificar ou não. Essa tensão VCE é fundamental para a gente poder determinar isso, por exemplo, tá?
A corrente que entra pela base é chamada de corrente de base IB. A corrente que entra pelo coletor e sai pelo emissor é chamada de corrente coletor. É que entra pelo coletor. Todo mundo sai pelo emissor. E é óbvio, se a corrente que entra pela base e entra pelo coletor, as duas vão sair pelo emissor, a gente pode supor a seguinte equação, que a corrente do emissor, na verdade, é a junção da corrente da base com a corrente de coletor, né? Ou seja, a corrente que entra na base, a IB, ela vai sair pelo emissor, né? Tá. E a corrente que entra pelo coletor, a IC, também vai sair pelo emissor. Então, se as duas correntes vão sair pelo mesmo lugar, a saída dessas duas correntes, né, a corrente de emissor, na verdade é a soma da corrente de base e corrente de coletor. Tá? Isso é uma equação importante na análise dos transistores, por isso que vocês têm que estar atentas a ela, tá bom? E agora vem o grande fator do transistor, né, que é o que? Eu disse a vocês que a corrente de base, ela controla a corrente de coletor, né? A gente consegue controlar uma corrente com outra. E qual é a taxa de controle, né, digamos assim, o quanto que um transistor é capaz de controlar uma corrente com outra. Ou seja, o quanto que a corrente de base controla a corrente de coletor. Esse fator é expresso pelo ganho do transistor. Ele é conhecido muitas vezes pela letra B, tá? Mas ele também pode ser designado por esse termo HFE, tanto faz, né? Geralmente eu vou usar B, o beta, que está aqui, mas nos multímetros e em muitas literaturas vocês vão ver o termo HFE, tá bom? No momento, a gente vai considerar esses dois termos equivalentes, tá? E o que acontece? O que é esse termo B? Né? Vamos supor aqui, ó, a gente tem um exemplo de transistor, que é esse aqui, é um transistor NPN, de uso geral, tá? E aí vamos analisar a linha do HFE. O que acontece? O HFE está aqui, ó. O HFE no transistor BC546 é de 125 a 500, tá? Mínimo de 125, máximo 500. O que significa um HFE mínimo 125, máximo 500? Significa que a taxa de controle desse transistor, né, a relação entre a corrente de coletor e a corrente de base, ela é de no mínimo 125 vezes e no máximo 500 vezes. Isso quer dizer o quê? Se você injetar uma corrente de base de, por exemplo, 2 amperes, né, vamos colocar números grandes aqui para poder simplificar o nosso pensamento, tá? Se a corrente de base for de 2 amperes, né, ela consegue controlar uma corrente 125 vezes maior, pelo menos, ou até 500 vezes maior. Vamos considerar o caso máximo aqui, né? 500. Vamos considerar 500. Se a corrente de base é de 2 amperes, você consegue controlar uma corrente de coletor de até 1000 amperes, 1 kA. 1000 amperes. Ou seja, porque a taxa de controle é de 500, né? O fator de amplificação é de 500. Se você colocar 1 ampere, e esse valor for mantido, né, de 500, você vai controlar 500 amperes no coletor, tá? Se você colocar 10 amperes, você vai controlar um valor 500 vezes maior, 5.000 amperes. É claro que a gente está colocando números absurdos aqui, porque é para simplificar o nosso pensamento, tá? O valor mínimo de amplificação aqui é 125. Isso quer dizer o quê? Que se a gente tiver 2, né, o corrente de base for 2, pelo menos você consegue controlar uma corrente 125 vezes maior, né? Isso daria 250 amperes de controle. Não, você entra com 2 amperes e consegue controlar 125 vezes mais 250 amperes, tá? Para um outro transistor, por exemplo, o BC550, essa taxa de ganho de amplificação, ela é de no mínimo 240 e no máximo 900. Isso quer dizer que de um transistor para o outro, o ganho beta, né, esse beta que o transistor tem, que esse transistor possui, ele é diferente, né? Ele pode variar de um transistor para outro, né? Então, esse valor ele não é nem fixo, né, em um transistor. Você pode ver que nesse BC550 ele pode variar de 240 a 900, ele não tem um valor fixo, tá? Em um transistor ele não tem um valor fixo, quanto mais transistores diferentes, tá? Então esse valor ele pode mudar muito
Nos exemplos que a gente vai dar, eu vou fornecer esse valor como um valor fixo para simplificar o nosso pensamento e a gente poder compreender esse componente com mais facilidade, tá? Para que a gente possa entender esse transistor de uma forma um pouco mais intuitiva, a gente precisa fazer alguns exemplos. Isso aqui vai envolver bastante conta, né? A gente vai ter que calcular qual é a corrente que entra na base, nesse circuito, para saber qual é a corrente que a gente vai ser capaz de controlar aqui no coletor, tá? Essa outra corrente que entra pelo coletor. A corrente de base vai vir dessa fonte VBB, tá? Essa fonte VBB vai injetar uma corrente que entra na base, e essa corrente que entra na base, a corrente de base, ela vai ser capaz de controlar a segunda corrente, que é a corrente que vem dessa fonte VCC, que é a corrente que entra pelo coletor, né? No símbolo do transistor, o coletor está aqui, a base está aqui e o emissor está aqui embaixo, tá? Analisando esse circuito, a gente vai conseguir compreender melhor. Vou deixar a análise desse circuito para a próxima aula, porque a análise desse circuito é um pouquinho complicada, né? Vai envolver bastante equação e eu preciso que vocês compreendam bem qual é o funcionamento básico, né, do transistor, que é simplesmente isso. Uma corrente que entra pela base é capaz de controlar, de liberar uma corrente que entra pelo coletor, tá? Por mais que venham de fontes diferentes. E essa é a grande vantagem do transistor, né? Você tem um elemento aqui no meio, e esse elemento aqui no meio, ele é capaz de usar uma fonte para controlar outra fonte, né? Isso aí é uma aplicação do transistor que pode ser explorada por nós, né, em vários circuitos, para que a gente possa utilizar o transistor para várias outras aplicações, além de simplesmente amplificar a corrente elétrica, né? Isso aqui acontece muitas vezes, né? Geralmente a corrente de base ela é menor do que a corrente de coletor, tá? Por quê? Porque aí a gente consegue usar uma corrente pequenininha, ou se a gente tem um sistema que trabalha com tensões e correntes muito baixas, né? Como por exemplo antenas, né? Antenas trabalham com tensões e sinais muito pequenos. Só que esses sinais muito pequenos, eles podem ser aumentados, eles podem ser amplificados pelo transistor. Por exemplo, se esse transistor tiver um beta de 10, o beta é 10. Se eu entrar com uma corrente de base de 0,01 ampere, 10 miliamperes, entrei com essa corrente de base, é um sinal muito pequeno. Ele não vai ser capaz nem de acender um LED direito, né? Mas eu consegui capturar esse sinal na base do transistor. O transistor é capaz de aumentar 10 vezes o sinal, então esse sinal vai ser aumentado em 10 vezes. 10 miliamperes, 10 miliamperes vezes 10, a gente vai conseguir amplificar essa corrente para 0,1 ampere. 0,1 ampere é uma corrente significativa, ela já pode queimar um LED, né? Enquanto aqui a gente mal acende um LED, aqui nesse caso a gente consegue queimá-lo, tá? Porque a corrente aumentou 10 vezes graças ao transistor. Esse sinal pequenininho e fraquinho é obtido dessa fonte, e esse sinal mais potente é obtido dessa fonte. E esse controle preciso, né, de uma corrente ser 10 vezes maior que a outra é obtido graças ao transistor que tem um beta de 10, tá bom? O beta não tem uma unidade de medida, ele é um valor, né? É um multiplicador, é um fator. Então a gente só diz beta 10, 100, 180, o valor do beta, tá? Ele não tem uma unidade de medida. Mas esse beta é fundamental para a gente poder entender o quanto que o transistor vai amplificar um sinal para a gente poder utilizar, tá? Bom, essa foi a aula de hoje. Eu vou deixar a análise desse circuito, a análise para a gente conseguir calcular direitinho todas as correntes e tensões para a próxima aula, e passo também alguns exercícios para vocês, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima aula.